Nosso amado Mestre Jesus, para que possamos estar esta noite em sintonia com Ele, buscando as suas bênçãos, que possamos ser curados, Senhor Jesus, de nossas enfermidades milenares, Senhor. Senhor Jesus, por misericórdia, nos dê o amparo esta noite, Senhor. Cura as nossas enfermidades, Senhor Jesus, materiais e espirituais. Que essas vibrações de amor, Senhor Jesus, possam alcançar todos aqueles que não estiver conosco na presencial, Senhor. Possa alcançar todos os nossos irmãos que estão nas redes sociais. Que eles sejam abençoados e amparados. Senhor Jesus, nós rogamos por misericórdia o amparo para a nossa palestrante da noite. Que ela possa estar com sintonia contigo, Senhor, para nos falar do seu Evangelho, Senhor Jesus. E nos dê a oportunidade de compreender e colocar em prática em nossas vidas, Senhor Jesus. Com a sua permissão, Mestre amado, a permissão da espiritualidade presente, da Casa Espírita Irmão Áureo, nós damos por iniciado a nossa reunião pública da noite,
rogando por mais uma vez misericórdia, Senhor. Conduza os nossos trabalhos da noite e que seja feita a sua vontade, Senhor Jesus, mesmo antes da nossa, e que assim seja. Então, nós agradecemos, seu Stalin, pela prece proferida. Boa noite a todos os irmãos do online, do presencial. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião pública da noite de hoje. É uma alegria estarmos aqui juntos, que todos possam ter uma boa palestra, uma boa reunião pública. Meu nome é Cleide, sou trabalhadora aqui do Centro Espírita Irmão Áureo. E a palestra de hoje, o tema da palestra de hoje é o suicídio e a loucura. Então, vamos começar aí com a permissão da espiritualidade amiga, com a inspiração dela. Então, essa temática do suicídio, ela sempre esteve presente na codificação do Espiritismo. Tanto na literatura quanto na história, né, do Espiritismo. Porque nós vamos recordar, por exemplo, na época em que um jovem, na época da codificação mesmo, um jovem, lá na França, ele estava com essa ideação, né, com desejo de suicidar. E ele estava numa ponte lá na França, e com esse desejo, pensando se ia ou não ia, ele percebe que tem um livro ali ao lado dele. E ele pega esse livro e lê avidamente. E o que acontece? Ele desiste da ideia de suicídio. Então, aquele livro era o livro dos Espíritos. Então, o livro dos Espíritos salvou a vida daquele jovem. Outro momento também que nós vamos trazer aqui é no livro Obras Póstumas, em que um espírito, ditando belíssimas mensagens, ele diz que uma das marcas da transição do planeta de provas e expiações a qual nós vivemos, estaria transformando, passando para um mundo de regeneração. A marca que ele iria trazer, que nós iríamos perceber, seria a questão do alto índice de suicídio. Então, há mais de um século, muito mais de um século, que esse tema ele é abordado pelo Espiritismo. E hoje, nos dias atuais, nós temos aí a OMS, Organização Mundial de Saúde, que alerta, preocupada com esta questão do alto índice de suicídio no mundo, ela promove uma cartilha em que orienta, dá índice, estatística, orienta como conquistar, ter uma vida mais feliz, para não querer abandonar a vida. E aí ela nos traz um dado importante, que a cada 4 segundos, uma pessoa está se matando no mundo. A cada 4 segundos. E isso, gente, classes sociais variadas, né? Então, idades, crianças, adolescentes, todas as pessoas, todos os espíritos, né, encarnados, sendo afetados por essa onda de negatividade, de tristeza, de dor. Então, nós vamos passar aí com Alexandre o que diz o Evangelho sobre o Espiritismo. Diz assim, vamos passar aqui. É aqui mesmo? Tá.
de que forma podemos enfrentar as vicissitudes, as vicissitudes da vida. Então, de que forma nós vamos enfrentar os desafios, as problemáticas, porque nós estamos em um mundo de provas e expiações. Estando no mundo de provas e expiações, o que nós teremos? Provas e expiações. E aí nós vamos recordar também sobre uma abordagem budista, que diz o seguinte, Buda dizia o seguinte, a realidade da vida é de sofrimento, de dor e de felicidade. As duas coisas estão juntas. Não dá para a gente estar livre do sofrimento. Mas como nós vamos enfrentar essas dificuldades? E aí lá no Evangelho diz o seguinte: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, também diz lá no Evangelho que a loucura, o que é a loucura? A loucura é um estado de comoção da pessoa, do que ela está passando e a reação que ela tem, e ela perde a razão. Ela perde a razão por pensar que aquilo não vai passar, que não vai suportar. Então, ela se desespera e perde a razão. Então, a loucura é isso, essa comoção de que eu não vou suportar. E será que nós não vamos suportar mesmo? E aí continua. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Então, olha só, o que leva uma pessoa a pensar no suicídio, a cometer? O desapontamento com a vida, com os obstáculos que ela tem que passar. Mas nós estamos voltando aqui em um mundo de provas e expiações. Então, por que as pessoas pensam em suicídio? A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Ou seja, naquele momento que está passando aquele desapontamento, aquela infelicidade, ela pensa o quê? A pessoa que não tem uma fé no futuro, que acredita que além da morte não há nada. Por que então que ela vai passar pelo descontentamento, pela tristeza, pela dor? O que ela pensa? Vou me matar que acaba tudo. Então, aqueles que apoiam essa ideia de que além do túmulo não há nada, ele está dando auxílio para alguém suicidar-se. Então, veja bem o quanto a doutrina espírita vem trazer o consolo, contribuir para que não ocorra suicídio. Então, a coragem, né, a covardia moral, porque eu quero fugir daquele descontentamento, daquela dor. Mas, enfim, o descontentamento, a dor, elas fazem parte da nossa vida no mundo de provas e expiações. E aí a gente quer levar uma vida o quê?
baseado nas redes sociais, onde tudo é lindo e flores. Mas nós sabemos que a vida não é assim, que a realidade da vida ela é outra. Então, olha só o quanto a doutrina espírita nos auxilia. Lá na pergunta 132, do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Essa pergunta, às vezes, é lida de forma muito corriqueira e a gente não presta atenção. E nós devemos prestar muito bem a atenção nessa pergunta. Ela diz o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual é o objetivo de nós estarmos aqui encarnados? Então, diz lá, eu até fatiei a resposta para a gente refletir melhor. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ora, como que nós vamos chegar à perfeição? Errando, caindo, levantando. Ninguém aqui é perfeito. Nem eu, nem vocês, nem ninguém que está no online. Ninguém é perfeito, tem a perfeição. E Jesus veio aqui nos ensinar como nós podemos trilhar um caminho de paz, de felicidade, rumo à perfeição. E aí ele diz mais na resposta. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Olha só, nós estamos encarnados no mundo de provas e expiações, e aí ele diz aqui o seguinte, que nós temos que suportar os acontecimentos da vida. Para quê? Para alcançarmos a perfeição. Como que nós vamos suportar? Lá atrás falou no Evangelho, através da calma e da resignação. Não se desespere, vai passar. Não é assim? E aí mais uma parte da resposta. Visa ainda outro fim. A nossa encarnação, olha, o objetivo da nossa encarnação visa outro fim. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Olha o quanto que é bonito isso. Nós temos parte na obra de Deus. Nós podemos ajudar Deus nessa obra tão bonita que é a vida. E como? Ajudando uns aos outros. Ajudando aqueles que estão perto de nós, debaixo do nosso teto. Aqueles que a gente nem conhece. Fazendo algo, uma oração que seja. Nós estamos ajudando na criação divina, na obra da criação divina. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. Então, cada um de nós aqui temos um propósito e temos um combinado com Deus. Nós somos instrumentos de Deus na terra, instrumentos de Deus para auxiliar o outro. Então, cada um aqui está auxiliando alguém. Cada um aqui tem uma missão na obra de Deus, na obra da criação. E Ele espera de nós, assim como nós esperamos dEle. E aí, por fim, é assim que, concorrendo para a obra geral, Ele próprio se adianta. Então, Deus espera de nós esperamos de Deus também, mas nós devemos fazer a nossa parte na nossa encarnação. E pensando bem, todos nós aqui temos as nossas adversidades, os problemas para enfrentar.
pensa bem, tem um exemplo bem clássico, né? Vamos pensar nas pessoas que encarnaram lá no início do século XX. Enfrentaram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, uma peste. Passaram. E nós aqui, nós também passamos por uma pandemia. Conseguimos. Outros passaram para o mundo espiritual, mas todos nós tivemos uma forma de passar naquele momento. Então, a reencarnação no espiritismo, do ponto de vista espírita, ela é justiça divina também. Olha a pergunta 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar-se de depurar-se? Se nós estamos aqui para aperfeiçoarmos, para atingir a perfeição, mas eu não consigo em uma encarnação só. Então, é justiça de Deus, é providência divina. Se a lei é encarnar, e é interessante que na pergunta lá 132, coloca o seguinte, que Deus impõe a encarnação, uma lei, um determinismo. Por quê? Porque nós fizemos alguma coisa que precisamos resgatar. E é uma lei porque Deus já nos colocou. E Ele não pergunta se nós queremos ou não. É uma lei. Mas Ele é misericórdia. É por conta dessa misericórdia que Ele nos propõe a encarnação. E aí, como que eu não consegui ser perfeito nessa encarnação, eu perdi minha oportunidade? Não, aqui, ó, vamos passar para outra resposta. Sofrendo a prova de uma nova existência. Então, Deus vai nos dar uma nova existência, vai ter as tribulações, vai ter as dificuldades, mas vai ter um amparo também. Nós não estamos sozinhos. A pergunta 167 do Livro dos Espíritos. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento, progresso da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Bom, onde há justiça? Uma pessoa que... porque uns nascem pobres, outros ricos, outros com saúde, outros com saúde, outros sem saúde. Onde há justiça nisso? Só tem explicação na lei de encarnação. Na lei de encarnação. O que eu fiz para merecer isso? Foi Deus que quis castigar? Deus não castiga ninguém. É as consequências dos nossos próprios atos. Então, olha só. É o plantio, isso mesmo, Terezinha. Então, a pergunta 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos. O bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, a pessoa que roubou, matou e aconteceu de todo jeito, ela perdeu toda a oportunidade? Será que Deus, Ele tem a mesma medida que nós? Então, Deus é todo bondade, todo misericórdia. Ele é melhor do que nós. Nós é que queremos punir as pessoas eternamente. Mas Deus está sempre nos dando uma nova chance. E é claro que é lei de ação e reação. Se eu plantei o vento, como diz o ditado, eu vou colher o quê? Tempestade.
Se eu plantar o bem, flores, vou colher flores. E aí, continuando sobre a reencarnação e justiça divina, pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Olha só, essa pergunta ela é muito importante. E os espíritos nos dão uma boa resposta. O que vocês acham? Será que eu posso construir desde já aqui uma nova reencarnação com menos dificuldade? Porque se a gente perceber e olhar, observar, cada um está vivendo a encarnação com uma intensidade. Uns estão vivendo lá com 20% de intensidade nas suas provas e expiações, outros 80%, outros 90%. Por quê, né? Então, olha só, sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Nós podemos melhorar desde já. Desde agora, depende de nós. Nós é que muitas vezes somos descuidadosos, né? Então, lá na pergunta 258, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Pergunta importantíssima. Então, lá no Evangelho também, eu já citei isso aqui uma vez, eu adoro essa passagem, que é o mal e o remédio. E lá, nas instruções dos Espíritos, ele diz assim: por que vocês estão lamentando as dores? É mais ou menos isso. Porque vocês mesmos escolheram as provas. Lá no plano espiritual, nós fizemos um planejamento para reencarnar, nós não estávamos sozinhos. E nós escolhemos. E aí ele diz, ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela, dando ao espírito a liberdade de escolher. Deus lhe deixa inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Então, é o livre-arbítrio. Eu escolhi. Quando nós estamos encarnados, a gente esquece do que passou, do que fizemos lá, os combinados. Mas se nós estamos sintonizados, se temos fé, nós conseguimos suportar e passar pela tribulação. Então, ele vem e pergunta, de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Da onde que nasce os nossos desgostos, se já que fomos nós que escolhemos as provas? E aí vem e responde os espíritos. Efeito da ociosidade, falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, se a pessoa, olha só o quanto a contribuição da doutrina espírita para a nossa felicidade. Nós sabemos que tudo é passageiro e que a nossa verdadeira felicidade não está aqui na terra. Então, nós podemos passar pelas aflições até sorrindo, porque quanto mais eu passo por aflição, eu sei que lá na frente eu serei o maior beneficiado.
E os espíritos nos respondem dessa forma: tem o homem o direito de dispor de sua vida? Então, não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Então, a maior transgressão da lei é o suicídio, porque nós não temos o direito de retirar a nossa própria vida. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Estou desgostoso da vida, vou cometer. O que se pode pensar? Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Então, gente, é aquele ditado também. Nós precisamos ocupar a nossa mente. Nós precisamos dar utilidade à nossa vida. Trabalho, tanto mental como físico, ele é importante. Nós precisamos ter a ocupação útil, porque também não adianta eu fazer qualquer coisa sem nenhum objetivo. Eu tenho que ter objetivo, eu tenho que ter clareza. Entenderam? Então, a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Então, aqueles que dizem que do além-túmulo não existe, só existe o nada, ele está assumindo a responsabilidade com aqueles que acreditam, com aqueles que vão pelo caminho. Se não tem nada além do túmulo, para que eu estou sofrendo? Eu vou dar fim a essa dor, porque o suicida, ele não quer morrer, ele quer viver, ele quer acabar com a dor. E se ele tem esses conceitos filosóficos espíritas, será que ele vai acabar com a vida dele? Não. Então, lá no item 17, diz assim: o Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair, antes que Deus o haja ordenado. Então, nós temos aí também a literatura espírita para nos dizer que o suicídio não vale a pena. Vale a pena viver e passar pelas provas e expiações com coragem moral. Com coragem moral, o que quer dizer? Com resignação, com calma, com paciência. Então, o espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura em que, sábio ele, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. Quanto mais problemas, melhor para nós, se nós passarmos com resignação. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava. Então, se ele pensa que vai acabar com a dor, terminando com a vida, muito pelo contrário, ele vai aumentar milhões de vezes essa dor, porque a nossa vida, ela é eterna. Que se liberta de um mal para incorrer no mal pior, mais longe
e mais terrível, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que com o matar-se vai mais depressa para o céu. Engana-se, porque nós sabemos que não é verdadeiro isso. Que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto das suas afeições e aos quais esperava encontrar. Donde a consequência de que o suicídio só lhe trazendo decepções é contrário aos seus próprios interesses. Então, se ele pensa em suicidar, achando que vai dar fim a tudo, não vai ser isso que vai acontecer. Porque nós sabemos que a nossa vida é eterna, a nossa alma é eterna e a vida continua. Então, por isso mesmo, considerável já é o número do que tem sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Então, com esse conhecimento espírita da reencarnação, da encarnação, é que nós podemos superar essa epidemia global por qual nós estamos passando, que é do suicídio. Estava vendo alguns dados, crianças que suicidam, aumentou 200%. Isso é muito sério. Então, nós precisamos divulgar a doutrina espírita, nós precisamos estudá-la e trazer, né, o Evangelho para dentro das nossas casas, de cada lar, debaixo de cada teto. Eu trouxe aqui um vídeo muito bonito, chama Retrato de Mãe, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Maria Dolores. Será rapidinho, só para nós refletirmos sobre a misericórdia de Deus. Depois de muito tempo, sob os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto, estou vivo. Matei-me, que novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer deste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita, o assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: Meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte.
E acrescentou serena: A bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: Mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: Quem sois vós, que me falas assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor? Ou anjo celestial de quem pressinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: Meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Vocês que ninguém está abandonado, ninguém está sozinho, mesmo aqueles que escolher tomar essa decisão por infelicidade, tem um amparo e a misericórdia de Deus e a Mãe Santíssima, né, a nossa mãe querida, mãe de Jesus, diz lá na literatura espírita, né, na psicografia de Memórias de um Suicida, da médium Ivone Pereira do Amaral. Vale a pena ler esse livro, Memórias de um Suicida. Ela descreve como que é o resgate de um suicida. E é a caravana de Maria que vai ao encontro. Então, que a gente possa ter a nossa mãezinha sempre presente nos nossos corações, Jesus, e lembrar que cada vida importa, cada vida é importante para Deus. Muita paz a todos. Os irmãos que estão no online vão passar agora pelo tratamento espiritual com vídeo, áudio aí,
do passe. Preparem os seus recipientes com água. E lembrando que não há distância para aqueles que têm fé, que acreditem na cura, no amor de Jesus, e que possam ter uma excelente noite na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que teve alguma pergunta, Alexandre? 2? Vamos ver se a gente está em condição pelo menos de uma, para nós encerrarmos essa parte. Olha, tem uma aqui da Odeli Aleixo. Ela diz o seguinte: e o que dizer de muitos espíritas conhecedores da doutrina que suicidam? Boa pergunta. Nós tivemos um fato na codificação espírita que abalou o próprio Allan Kardec, de um médium que recebia mensagens de Erasto, mensagens belíssimas, um médium com potencial enorme. E, infelizmente, ele suicidou. Ninguém está livre da ideação suicida. E todos nós aqui estamos sujeitos a isso, mesmo com conhecimento, porque é uma fraqueza, é um momento de dor. Então, nós não podemos julgar, nós não podemos... são questões internas, psíquicas, que ainda... Nós temos ainda essa dificuldade de entender, porque nós não temos o conhecimento de tudo. Mas o que nós temos que fazer é apoiar com oração, com prece, e não julgar. Acontece? Acontece. Com qualquer um de nós pode acontecer. Não sei se eu respondi, mas é isso que eu queria dizer. A próxima é qual? Da Ivete Mariana. O meu nome é João, é? E possível falar com Deus pessoalmente? Fala com Deus pessoalmente? Se é possível falar com Deus pessoalmente. Com certeza. Pessoalmente, assim, nós temos a convicção de que Deus está nos ouvindo. Então, é só termos fé. E a resposta de Deus está em tudo. É só nós observarmos e termos sintonia que nós vamos perceber a presença de Deus entre nós. Então, eu acredito que sim, tudo que nós pedimos, nós podemos ter essa conversa. Nós não precisamos de intercessores, mas às vezes a gente pede, né, ao Espírito tal, a um santo, a uma pessoa, porque a gente tem essa dificuldade de pensar que Deus está longe, mas Deus está perto de nós, ao nosso lado. Mas nós vamos encerrar esse momento, que nós já estamos bem em cima do nosso horário, e vamos liberar o pessoal do online, que possam ter aí uma boa noite. Muito obrigado por estar aí conosco, que possamos encontrar na próxima reunião pública. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum.
casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Siga em mão.
de quem